prazer enorme receber no nosso primeiro Mestres da Comunicação um grande mestre, o maestro dos debates presidenciais no Brasil, Fernando Mitre. Fernando Mitre, que prazer imenso entrevistar você mais uma vez, receber um pouco dessa carga histórica, né, que você já carrega aí, inevitavelmente, É, porque já tem muita estrada, não é? estrada não faltou. Vamos falar um pouco dessa estrada, né? Vamos. Você agora está lançando a segunda edição já do Debate na Veia, o livro excepcional, você registra esses momentos incríveis, né, que você organizou desde o primeiro debate presidencial até agora, né? Eu, quando comecei a escrever o livro, eu fui desconfiando aos poucos que eu tinha vivido mais do que eu pensava, porque você vai mexendo no tempo e os fatos vão voltando, né? Então, E foi uma experiência muito interessante, porque o livro cobre um período que começa no começo dos anos 60 isso, e vai até o primeiro debate do segundo turno, Lula e Bolsonaro. Então, são 60 e tantos anos de jornalismo e cobertura política. e você diz uma coisa muito interessante no seu livro, que você viu a democracia morrer É e viu verdade. a democracia viver, se referindo aí É, a 64, ao golpe militar de 64 e depois a redemocratização. é, Porém, tivemos outros sustos claro. de lá para cá. Eu queria que você falasse Mas disso. tudo isso que eu vivi significa também uma advertência permanente, né? A Sim, democracia exige atenção 24 horas por dia, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Brasil, a história do Brasil prova isso. nossa, Eu, de fato, eu comecei nos anos 60 como jornalista. Meu primeiro trabalho como um quase jornalista, eu era tão foca que eu nem considero ainda jornalismo na prática, mas eu era já estagiário do Correio de Minas. Eu fui assistir e cobrir uma palestra do Carlos Lacerda. Foi um discurso golpista absolutamente brilhante, porque ele era brilhante. ele era brilhante. E, a partir dali, eu comecei a percorrer esse caminho, né? E me levou ao comício, em 64, o comício do dia 13, na Praça da Na Central do Estação, Brasil. Central do Brasil. Eu cobri o comício do Jango. Eu era muito jovem, imaturo, mas foi possível detectar ali que aquilo foi o canto do cisne. Então, eu vi claramente que a democracia estava morrendo ali, apesar do entusiasmo daqueles grupos todos que estavam organizados ali tentando defender o governo. Eu vi que não ia ter jeito, como não teve. Então, assisti, né, a democracia morrendo. 20 anos depois, já como diretor de jornalismo, eu cobrindo a jornada das diretas, né, tive a oportunidade de fazer algumas páginas do Jornal da Tarde, que foram páginas muito premiadas, que entraram para a história do jornalismo, não só pelas páginas em si, mas pelo conteúdo delas, né, claro. A E eu vi retomada. ali a democracia renascendo, né, de maneira absolutamente espetacular, né? O povo na Espetacular. rua, como nunca se viu, né? Aquilo foi uma coisa que Muito é emocionante. muito Muito emocionante, né? emocionante. E depois vi a democracia se consolidando nos debates presidenciais. É. Também muito emocionante, porque ali naquele estúdio da Band, eu me lembro, né? Claro, como se fosse ontem, aquele primeiro debate, depois de 20 anos de ditadura, você vê um candidato do Partido Comunista, tudo ao vivo, um candidato social-democrata, um candidato que era vice de um general, o Aureliano, Obrigado. um novo trabalhismo, que era o Lula, o trabalhismo getulista tentando um novo caminho, que era o Brizola. Na social-democracia, já falei, Mário Covas, você tinha Sim. o Afif, aquele capitalismo do Afif, E o Caiado já estava lá. O Caiado Agora firme de ali, novo. está voltando. O Caiado, nos próximos debates, quem sabe, o Caiado pode estar. Pô, E o Lula tá também. tentando, E tá o Lula tentando. O também. Lula também. Aliás, eu entrevistei o Caiado há pouco tempo e eu falei isso. Falei, olha, esse estúdio aqui está esperando. Né? Porque o Caiado era um candidato muito atuante nos debates. O Uhum. Lula, o Caiado e o Brizola, eles davam o tom daqueles debates. Né? E o Maluf também. Uhum. Tá?
Mas o Caiado ele provocava aquela coisa toda, né? Na Constituinte ele teve um papel importante. Então, esse conflito ideológico, esse conflito de ideias ali no estúdio, depois de 20 anos de ditadura, foi uma coisa muito emocionante. Mais emocionante do que isso eram os colegas que eu via cobrindo. Alguns foram exilados, outros foram presos. Estavam todos ali trabalhando. Então, eles estavam comemorando duplamente. Primeiro, a alegria de estar cobrindo, né, aquele evento. E segundo, o fato de estar em liberdade depois de tudo que aconteceu. Então, foi muito emocionante aquilo ali. Um grande momento da Band, do jornalismo e da história política do Brasil. Agora, outra coisa que você diz é que depois disso caiu muito o nível do debate. Ah, sim. Uma coisa que eu fiz questão no livro é de mostrar os conteúdos de cada candidato. E alguns temas que estão ali, né, naquele debate de 89, e que continua aí. Os continua problemas aí, né? Os problemas continuam iguais. É isso. E é impressionante como anda devagar, como tudo anda devagar no Brasil. Né? Havia alguns quase lugares comuns no discurso político, de um modo geral, que, saindo da ditadura, qualquer pré-candidato, qualquer candidato já encarava aquilo. E parecia que alguma coisa aconteceria, que a distribuição de renda, todos eles falavam. Você pode ver, nesse debate, distribuição de renda está lá. Combate à inflação, distribuição de renda, né, esse tipo de coisa. E até hoje? A inflação, teve o Plano Real que mudou a história da inflação, mas ela está aí, está aí, ameaçando. Distribuição de renda é um desafio permanente, que é o maior desafio do país. Né? E estagnada. Muito, às vezes uma medida aqui, outra ali, mas o assistencialismo jamais vai resolver isso. Tem que ser uma política estrutural, acompanhada de uma consciência nacional muito séria e muito forte. Né? Mas o fato é que os assuntos estavam lá. E a democracia agora voltou. Né? Infelizmente, estamos discutindo a democracia. Essa é uma discussão que não devia existir mais. Sim. Nós devíamos discutir conteúdos políticos. Achávamos que já estava superado esse ponto. Pois né? Mas descobrimos que não. E é assim mesmo. Isso vai continuar. Né? Se você pegar a história do Brasil, você tem história política recente do Brasil. Vamos pegar a recente. Você teve 1950, 54, você teve a morte do Getúlio. Aqueles grupos que estavam ali pressionando o Getúlio foram os mesmos que, um ano depois, estavam tentando impedir a posse do JK. Sim. Os mesmos que, em 61, estavam tentando impedir a posse do Jango, depois da renúncia do Jânio. E os mesmos que, em 64, tomaram o poder. Quer dizer, isso é uma história que tem uma coerência. E tem também um aviso, porque esses valores continuam, é evidente. Né? E nesse momento que nós vivemos agora, mais recente, né, com aquela invasão do Palácio do Planalto, de Brasília, aquilo não apertou teu coração assim, putz, será que eu vou ver a democracia morrer de novo? Não, pelo seguinte, você lembra da reação? Teve uma reação bonita. Né? Sim, e a imprensa foi muito importante. Claro, aí, né? A imprensa foi fundamental, muito diferente de 64, que a imprensa estava toda envolvida no golpe. Exato. Então, muita diferença. Eu acho que é uma comparação possível, mas até para ver as diferenças. Né? Sim. Mas não há dúvida de que a planta tem que ser regada todo dia. Tem que ser regada, tem que ser regada. E aquela frase que virou lugar comum, né, que é o preço da liberdade é a eterna vigilância. Outro dia eu estava até procurando o autor dessa frase. É um orador não sei se irlandês. É um orador irlandês. Essa frase é dele. Depois vários autores apareceram. Mas é uma frase que vale. Vale até hoje e vai continuar valendo. Né? Sim. E, Fernando, você lá nos primórdios, né, lá nos anos 60, você acompanhou a democracia nessa evolução, com todos os percalços, houve evolução, de fato, né? Enfim, até o golpe, tentativa de golpe não aconteceu por causa de um certo
fortalecimento, né, da democracia. E você também passou por percalços, né? Você foi preso, você também entrou numas histórias aí mais tristes aí, vamos dizer. Mas aí, como todo estudante, né, com alguma consciência política, eu fiz política estudantil, foi isso. Eu fui preso, como tantos colegas. Uhum. Eu lembro que, numa das minhas prisões, e quando eu saí, tinha um colega meu me esperando lá na porta, porque ele era um dos meus orientadores que tinha me levado para a prisão, que era o Paulo Haddad, que depois foi ministro. Na época do Plano Real, né? Não, ele foi ministro do Itamar. Do Itamar, então ele participou da elaboração. Depois que ele saiu, ele teve, né? Que aí o Fernando Henrique entrou. Né? Eu acho que ele era o cara do Itamar na elaboração do Plano Real. Ele era muito ligado ao Itamar. Né? Mas também era muito difícil ser ministro do Itamar. Eu lembro de um dia que o Paulo Haddad anunciou o aumento do preço da gasolina de manhã. Na hora do almoço, o Itamar falou não. Voltou tudo atrás. E volta. Com o Fernando Henrique, o Itamar não fazia essas coisas. Então, foi ali que a coisa, né, avançou. Mas, então, a vida do estudante em Belo Horizonte, naquele tempo, levava isso, a militância e tal. Eu era da AP, eu frequentava reuniões da AP. Até eu conto no livro uma reunião com o Betinho. O Betinho, né? Magrinho, fraquinho e tal, mas com uma coragem de leão. Né? Ele comandando uma noitada revolucionária, digamos assim, quando a gente tentou parar os ônibus em Belo Horizonte. Depois eu entrei para a redação, virei jornalista e passei a ser um jornalista 24 horas por dia. Mas você começou cedo no jornalismo, ainda na escola, fazendo jornalismo estudantil, né? Sim. Eu fiz. O que te mordeu assim do jornalismo, que você sempre ficou infectado? Desde quase criança, né? Eu era pouco mais do que uma criança, quando eu e alguns colegas fizemos um jornal na minha cidade, Oliveira, chamava Tribuna do Estudante, era um jornal de 4 páginas, desse tamanho. E eu nunca deixei o jornalismo, né? Entrei na redação profissionalmente em 62, parece. Nunca mais saí. E me fala desse teu chefe aí, Fernando Gabeira. Teu chefe agora é teu amigo. O Gabeira era um gênio do jornalismo em Minas. Muito jovem, mas muito jovem, ele já comandava redações. Ele comandou o Diário de Minas, acho que um pouco mais de 20 anos de idade. O Diário de Minas, o Correio de Minas, ele foi diretor de redação com 21 anos, 22, uma coisa assim. Depois fui para o Jornal do Brasil, fui pauteiro brilhante do Jornal do Brasil. E o Gabeira, se tivesse ficado só no jornalismo, ele teria tido uma carreira absolutamente completa. Mas ele entrou para a política e fez também um belo trabalho na política. Mas não lhe faltava ousadia, né? Não. Desde cedo. O Gabeira era criativo em tudo, né? Inclusive na política. Né? Mas ele foi meu chefe e eu aprendi muito com ele. Eu me lembro de um encontro que eu tive com ele na redação, porque ele logo me localizou ali, eu era foca, e ele já chefe. E ele me chamou para sair, para jantar, qualquer coisa, para conversar um pouco, né, o que me deixou muito envaidecido e tal. Mas antes desse jantar, nós nos encontramos na redação e ele me perguntou, você já leu o Hemingway? Eu falei, olha, coincidência, eu comprei o Velho e Mar agora, estou começando a ler. Ele falou, e o Graciliano Ramos? Eu falei, não li ainda, mas eu já tenho o livro. Ele falou, vamos fazer o seguinte, quando você se alfabetizar, a gente sai para jantar. E vocês mantêm esse contato até hoje? Sim, ele trabalhou comigo, né, na Band muito tempo, depois foi para a Globo News. De vez em quando a gente se encontra e ele esteve no debate na ABI, no Rio de Janeiro, no lançamento do meu livro. Ele e o Roberto D'Amato. Ótimo. E o Rodolfo Schneider, que é o meu sucessor na Band, né, que deve assumir a qualquer momento o meu lugar, vou trocar com ele, né? Vou ficar em outra posição. O Rodolfo estava também no lançamento do livro lá com o Gabeira. Então você está nos dando uma notícia aqui em primeiríssima mão e que você então vai passar do executivo para o consultivo. Como é que vai ser? Não, eu estou acertando isso ainda. O Rodolfo já está escolhido como meu sucessor. Ele vai ser o diretor responsável de jornalismo do Grupo Bandeirantes. E eu vou continuar com ele.
numa outra posição que nós estamos discutindo ali. Tá, Né? mas a direção do jornalismo, que dele. você já está há 40 anos, não é isso? Na Band eu estou há 37, né? 37 anos na Band. Você falou Mas da sua neta, né? Mas eu sou diretor de jornalismo há 48, se não me engano, 48 anos. Porque eu virei chefe muito cedo. Sim. Esse é um problema, Uhum. que eu até aconselho os colegas jovens, vamos devagar com esse negócio de chefia, tem muita coisa para fazer. Né? Você tem uma ideia, eu era secretário de redação do Correio de Minas e eu me escalei para cobrir o comício do dia 13 do Jango, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Incrível. Por quê? Porque eu subi cedo demais. Esse subir é errado. Entendeu? Eu acho que é melhor. Ir para a rua um pouco, né? Claro. E alguns jornalistas fazem uma carreira brilhante na rua. Você vê, por exemplo, o Ricardo Couto. Sim, sim. O Ricardo Couto é um repórter de corpo inteiro. Para mim, talvez seja o maior de todos os tempos. Se não for o maior, é um dos maiores. Sim. Né? Agora até saiu o livro dele, sim, sim, numa edição linda do Senado, e me convidaram para fazer o pós-fácil desse livro. O prefácio é do Dr. Ulisses Guimarães. Olha. E tem também um texto do Pilagalo, autor do livro muito bom, sobre as diretas, e o Suplicy, Eduardo Suplicy. E eu fiz o pós-fácil. O que é muito interessante se considerar que no tempo das diretas eu era diretor do Jornal da Tarde. E o Couto era o repórter principal da Folha. E os dois tinham uma rivalidade enorme. Então, eu de um lado e o Couto do outro, nós lutamos ali, né? Lealmente, tal, mas rivais. Sim. E agora eu faço o pós-fácil do livro dele. É muito interessante. Mas é uma rivalidade jornalística, não é essa extremização que a gente vê hoje. Né? Nada. Com muito respeito, né? Pelo outro. Hoje... E o Couto é um jornalista brilhante. Né? E é um cavaleiro. 100%. Sempre. Né? Mas, Fernando, hoje isso não aconteceria, né? Uma rivalidade cavalheiresca parece que está fora da, fora da cogitação. Esses bons costumes devem ser cultuados sempre, né? Sim. Eu acho que entre colegas, então, não há nenhuma dúvida. E como você vê essas polarizações que a gente vê que tornam o jornalismo aí uma coisa... A polarização política, ela traz efeitos dramáticos. Né? Para começar, ela interfere no debate político. Quando você tem uma polarização, como temos no Brasil, os grandes conteúdos que devem ser discutidos como tais, eles não ganham essa discussão. Né? Viram uma emoção que às vezes se transforma em ódio. Né? O debate, como ele deve ser feito, ele fica de lado. Em campanhas eleitorais, isso é muito prejudicial. A polarização prejudica demais os conteúdos das... Vira cadeirada, né? Tem cenas assim, mas eu acho que é mais do que isso. Por mais civilizado que seja um debate, você vê que os conteúdos eles ficam muito prejudicados, porque os candidatos tentam julgar na emoção do momento. E aí o conteúdo, a solução real dos problemas reais fica em segundo plano. É por isso, Ricardo, que eu defendo e sempre coloquei nos nossos debates um bloco de jornalistas. Porque o jornalista ele é fundamental. Outras televisões fazem debate sem jornalista. É um erro, é um equívoco. Você não pode deixar a campanha eleitoral e não pode deixar o debate só na mão dos candidatos. Você não pode. Que vira ataque, né? E depois o seguinte, há alguns assuntos que são de grande interesse nacional, mas não são de interesse eleitoral. Eles ficam de lado. Sim. Nós tivemos uma campanha, as últimas campanhas foram muito pobres. Né? A campanha de 2018 foi terrível. Naquele momento, por exemplo, um exemplo, poderia dar vários. Você pega a reforma da Previdência, era um assunto para ser discutido. Sim. Tinha que ser discutido, ficou de lado. Por quê? Porque aquilo ali não dá voto. Então, não interessava para nenhum lado. Entendeu? Cabia ao jornalista fazer a pergunta que o candidato não levantava. Certo. Isso na Band sempre aconteceu. Certo. No último debate, Lula-Bolsonaro, os dois lá apresentando seus planos, etc.,
ninguém falava. E o dinheiro? Da onde que vai sair o dinheiro? Ninguém falava disso. Certo. Aí, no bloco dos jornalistas, o Rodolfo Schneider fez a pergunta. E a resposta veio na PEC da transição. Porque não tinha como. Sim, sim. Então, eu insisto nisso. Eu acho que o debate, ao longo do tempo, mudou muito. A estrutura do debate, o ritmo do debate, as regras, né? Os assessores ficaram muito espertos. Então, tudo as isso. pesquisas também, né, de opinião. Tudo isso. Quer dizer, mudou muito. Mas um ponto, para mim, é fixo, não muda. A importância do jornalista no debate. Isso é fundamental. E fica sempre a dúvida, mudou a qualidade também dos políticos? Algumas figuras já estavam lá em 89, né? Mas a gente vê um surgimento aí de novos políticos e até a formação do Congresso muito diferente da que nós vimos, né, em 88, 89. Doutor Ulisses, lembra quando ele respondia isso? Credo. Falava, doutor Ulisses, porque perguntavam a ele, né? Sim. Esse congresso, doutor Ulisses, o nível está muito baixo. Ele falou, você não viu o próximo ainda. Por que será isso? Eu acho que vai se expandindo aí a participação política e acontece isso. É muito difícil explicar. Eu sei que em 89 eu tive assim uma oportunidade, eu e os jornalistas atuantes da época, nós tivemos a oportunidade enorme de entrevistar políticos que tinham muito a ver com o Brasil naquele momento. Então, você entrevistava o Mário Covas, você entrevistava o Fernando Henrique, que caminhava já para ser senador, você entrevistava o Lula, o Brizola. Era muito interessante a entrevista com o Brizola. O Brizola vinha daquele trabalhismo getulista, mas já pensando numa linha diferente da do Jango. Sim. Aquilo era muito interessante. Já era mais próximo dos sociais-democratas europeus. Depois, quando ele esteve na Europa, ele se encantou e a social-democracia se encantou com ele também. Ele voltou como o homem da social-democracia. E o Collor não apareceu em 89? O Collor, no primeiro turno, não. Eu fiz o diabo, corri atrás dele o tempo todo. Como você deve ter. Eu me lembro de um Roda Viva, porque na época a TV Cultura, você comandou o Roda Viva. É um programa que tem um lugar histórico, né? E, na época, o Roda Viva promoveu uma série de entrevistas com os candidatos. E escolheu lá alguns jornalistas que iam toda semana. Eu lembro do Clóvis Rossi, acho que o Mino Cati. Kupfer, eu acho, não? Kupfer estava. Me lembro deles. E foi muito interessante. Claro. E eu tentando fazer o meu primeiro debate na Band. Então, o Collor ainda... o Collor não se permitia encontrar comigo. A gente conversava. Governador, ficava te evitando. Mas ali terminou o programa do Roda Viva, eu pulei ali na arena e já fui falando com ele. Perda de tempo absoluta. Ele levantou naquele jeito majestático assim, dele. Aquela coisa assim, andando caminho do carro, e eu falando. Ele entrou no carro, fechou a porta, eu fiquei falando sozinho. Não foi. E hoje eu não tenho dúvida por que ele não ia. Ele não queria se encontrar com o Brizola. Entendeu? Ele acho que desconfiava que o Brizola ia pegar no pé dele. Ele não queria o Brizola. Em matéria de depois, conversando com o Leopoldo, o irmão dele, e o Leopoldo falou comigo, não, o Brizola ele não vai. Ele não vai. Essas regras aí, o Brizola fala o tempo todo. Né? Não queria. No segundo turno, aí fizemos o grande debate Lula-Collor. Eu participei pela Band, perguntando. E depois supervisionei a edição do debate, que deu aquela confusão toda na Globo. Sim. A Globo errou ali, naquele debate. Carregou na mão na edição. Né? Não que o Lula tivesse vencido aquele debate. O Lula não venceu. Foi o Collor mesmo que venceu. Mas o placar não era aquele. Você diz que quando o Lula entrou, você já viu que ele estava derrotado pela postura corporal. Ele estava suando. Claramente emocionado, estava com ódio. Entendeu? E ele foi para o debate em condições psicológicas lamentáveis. Eu acho que ele mesmo já reconheceu que
não havia preparação, saiu de uma passeata, não se preparou para o debate, foi lá e achou que ia fazer tudo, Não, mas ali ele estava despreparado psicologicamente, ele estava psicologicamente. muito afetado, ele estava muito diferente, Uhum, ele estava mal, ele estava uhum, mal. uhum. Tanto que ele chegou e falou comigo, falou, não vou cumprimentar esse filho. Tal. Sim. E eu falei, mas ô, Lula, tá no roteiro, no último debate vocês se cumprimentaram, foi um momento importante. Ele falou, não cumprimenta esse cara. Aí eu fui lá falar com o Aham, Collor. Fui lá e falei, o Collor já estava na tribuna. Eu falei, sim. governador, o Lula não quer te cumprimentar. O Collor sorriu feliz. Claro, né? Já ganhou aí. É. Vamos interromper um pouco, Fernando, para nosso intervalo Vamos. e a gente já volta em seguida. Fernando, durante esse tempo, né, essa estrada já longa, passaram muitos jornalistas que trabalharam com você e alguns que se formaram com você, né? Alguns te consideram ídolo. Um deles é o André Basbaum, que agora é presidente
da empresa BBC, brasileira de comunicação. Aliás, ele escreve no seu livro com grande carinho, né? Me fala um pouco da sua relação com o André. O André, ele chegou à Band, logo assumiu uma função importante no Jornal da Noite, fez lá um trabalho muito interessante, evoluiu muito ali o jornal na mão dele, depois ele foi para o Jornal da Band e fez um belo trabalho. A equipe de jornalistas da Band é uma equipe muito competente, muito competente. Nesse livro, são 4 colegas que escrevem. Exato. Aqui, né? O Basbal ajudou muito no debate. Uhum. E quando a gente organiza a cobertura eleitoral na Band, a equipe toda já entra naquele estado de espírito que é o compromisso, né? O compromisso aquela energia com a tradição, já, né? É o compromisso com a tradição, que não significa repetição. Essa tradição da Band é uma tradição que significa inovação, é sempre um passo novo a ser dado, é sempre um salto de qualidade, e o Basbal participou disso intensamente. Né? Ele te pediu algum conselho agora, não? Não, ele só me comunicou. Só te falou. Só me comunicou. Olha. Mas eu tenho uma ótima relação com ele. Ele escreveu um texto bonito aqui. Muito bonito. Junto com o Rodolfo Schneider, que escreveu também. Seu que sucessor. Vai assumir o meu lugar. Uhum. O André Luiz Costa e o Fernando Matter, que são jornalistas muito competentes. Uhum. Né? Eu tive também o apoio da Andressa Guaraná, que é um azougue. A Andressa é uma diretora de redação absolutamente brilhante, incansável, né? Jovem, então dedicada 100% à profissão. É impressionante o resultado dela. É a minha equipe. Tanto que eu digo, o trabalho que eu fiz na Band não é longe de ser um trabalho individual, é um trabalho de equipe, e esse trabalho de equipe tem o resultado que tem por causa do espírito de equipe que tem ali dentro. É uma coisa impressionante isso. A gente vê que só a questão dos debates que causam um grande prazer, um grande entusiasmo, né, nos jornalistas, claro, né? Outros assuntos igualmente causam grande entusiasmo. Eu acredito que, não sei o que você acha, porque a Band sempre viveu com restrição orçamentária. Então, acho que você consegue instilar essa energia diferente nos seus colegas. Mas eu levo uma vantagem, porque eu já encontro essa energia na equipe. Essa energia está lá. Quando tem, por exemplo, um fato de madrugada, eu não preciso chamar ninguém em casa. Entendeu? Às vezes chegam antes de mim. Entende? Isso é uma coisa que existe na Band, faz parte da cultura da empresa, e não tem como explicar. É que o ambiente lá realmente é muito bom. Mas eu acho que na Band, o que eu fiz que mais me entusiasmou concorre com o debate. E às vezes eu tenho dúvidas se são os debates ou se é esse projeto, que foi o projeto do bicentenário da independência do Brasil. Uhum. Nós fizemos uma coisa que eu acho que nenhuma televisão fez isso, em lugar nenhum. Uhum. Nós pegamos o fato histórico da independência, que é um assunto que você conhece bem, já escreveu sobre ele. Seu livro, aliás, está um sucesso, né? Está indo direitinho. Na última feira eu vi lá entre os mais vendidos. Está indo direitinho. É isso. Dom Pedro I na capa. Né? Mas eu peguei o Dom Pedro I, peguei a Princesa Leopoldina, peguei José Bonifácio, essa turma toda, eu tirei dos livros e levei para a televisão no horário nobre. Ótimo. Nós fizemos durante um ano o projeto bicentenário. Colocamos no ar 82 reportagens especiais no horário nobre. Maravilha. 4, 5 minutos cada reportagem. Uhum. Nós tiramos dos museus, da universidade, da escola, dos livros, levamos para o horário nobre da televisão. Maravilha. E foi um espetáculo. Ótimo. Então, nós fizemos 82 reportagens especiais, fizemos 12 programas de entrevistas, fizemos 8 documentários e mais uma porção de pílulas espalhadas ali. E foi muito interessante, muito importante, porque a resposta do público é que foi a grande novidade. Eu tinha dúvida quando eu comecei. Sim, entendeu? Claro. Mas ali, aquela resposta ali foi uma coisa. A Heloísa Stalin trabalhou como nossa consultora. Que é né? Idealismo puro ali, né? Parceira da Lili Schwartz. Né? Aliás, ela
ela faz essa contracapa minha aqui. Ela fez a... É, tá. Uhum. né? Tá certo. É isso. Ela é uma figura extraordinária. Ela foi importantíssima. Uhum. Né? Então, isto... E está no meu livro, está nesse livro aqui, sim. eu conto isso. Uhum. Foi um momento assim, muito importante da minha carreira e do jornalismo, de um modo geral. Porque, ainda tem muita história na história, né? Tem muita coisa. muita coisa para se mexer, né? E a independência ela é um desafio permanente. Né? Cada vez que eu leio um livro sobre independência, eu vejo outras coisas. Tem outros lados e tal. Eu já decidi que o processo de independência ele começa em 1808 e vai até 1831. É isso aí. Quando novo consenso entre os historiadores. É isso. É quando o Dom João vem de lá e quando o Dom Pedro vai para lá de vai novo. embora. E aí ficamos nós aqui, o Dom Pedro II era brasileiro. Tal. Segundo Paulo Setúbal, o Dom Pedro I foi cuspido do Brasil. Foi, não tem dúvida nenhuma. Essa coisa é muito engraçada. Termo, né? E ali é muito interessante, porque o Dom Pedro com a Assembleia, aquilo não existia. E o Dom Pedro era um autoritário. Total. Em Portugal, ele foi. A bandeira liberal foi Dom Pedro, mas ele era um autoritário total. Né? De raiz. Não é por acaso que ele fechou o Constituinte. Então, mas ali, Dom Pedro e a Assembleia, aquela fricção permanente, era um encontro e um conflito entre soberanias. Era o soberano contra o povo soberano. Exatamente. Né? E a gente mostrou muito isso na série. Tem que ser revisto. Está disponível no streaming, na Band. Isso entrou para os anais do Senado, várias universidades pegaram, e está aí. Tem que para as pessoas eu achei rever, muito importante, feito com muita seriedade. Né? E, Fernando, voltando aqui ao nossos debates aí, você fala de alguns personagens, né, que interessantíssimos e tal, que fazem parte da nossa história, né? Um deles é o Maluf, né? Que ele chamava de maître. Aquele I dele virava. Era maître. A gente lembra assim E outras figuras assim que você se lembra assim muito características. Não, também. Você tem figuras que são afeitos ao debate. Eles parece que nasceram para o debate. Entendeu? Então, e quando você tem um candidato desse tipo, isso ajuda muito, né? Porque o programa televisivo ele tem que ter atrações, né? Então, claro. Né? Então, quando calha, eu tive naquela eleição em que disputaram o Serra, a Dilma, Serra, Lula, Ciro e Garotinho. Serra, Lula, Ciro e Garotinho. Olha esses quatro. E isso primeiro turno, hein? Porque o debate do primeiro turno geralmente é mais difícil, porque tem muitos candidatos, tem regras e tal. Mas com quatro, e sendo esses quatro, você tem um espetáculo garantido. Né? E ali é com conteúdo e tudo. Dá certo. É possível apostar antes daquele debate que você vai ter um grande debate. Nesse caso, era possível. E aconteceu muita coisa interessante. E muita lição para quem quiser analisar debate, que não é simples. Debate não é o que parece, eu sempre digo, o resultado do debate é uma coisa muito diferente daquilo que você está vendo no vídeo. Pode ser muito diferente, e geralmente é. No caso desse debate que nós fizemos, o Garotinho ganhou o debate. Se você considerar o debate como um espetáculo televisivo, não tem dúvida nenhuma. Ele era o mais irônico, o mais engraçado, com maior presença de espírito. Ele deu um show, perdeu o voto. Então tem isso. Muitas vezes, o Cristóvão Buarque contra o Roriz, numa disputa em Brasília, o Cristóvão matou o Roriz, acabou com o Roriz, perdeu o voto, porque aquilo foi visto como uma superioridade intelectual. Entende? Um snobismo, talvez. Isso, uma coisa assim. Então, é muito interessante a análise do debate. Quando se faz um debate, geralmente começam aquelas manchetes, né? Debate morno, debate não sei o quê. Então, eu olho para o resultado, nós vamos ver depois. Sim. O famoso debate Lula-Alckmin. Né?
Hoje, ironicamente, o Alckmin é o vice do Tá Lula. ali, aham. Mas o Alckmin entrou naquele debate com uma ferocidade que não é dele. Nunca Eu me foi. lembro. E ele foi muito bem, considerando, se fosse uma luta de boxe, ele teria ido muito bem, mas perdeu o voto. Aham. E o Lula não sacou isso. O Lula saiu bravo daquele estúdio, né, do intervalo, me chamou lá, falou: esse debate não vai acabar. Não admito ser chamado de mentiroso desse jeito. Então, até hoje eu não entendo o que ele quis dizer que não vai acabar. O que aconteceria para não acabar. Mas o Lula saiu bravo daquele debate, o Alckmin saiu aplaudido e Perdeu. Pois é. Nem sempre a boa performance não é. tem um resultado em voto. O que o eleitor quer é outra coisa. O que depende também muito do ambiente eleitoral. Esse ambiente muda. Isso muda também. Claro. Não, esse último de 2018, né, a televisão não teve o peso que o Alckmin apostou que teria, né? Ele acabou com um percentual de votos muito pequeno. Ali ele não entendeu. Ele não entendeu que o Brasil estava vivendo um outro momento. Que as mídias sociais tinham ganho espaço, né? E foi isso que... Aquilo não teve a força que antes teria sido decisivo. Exatamente. Mas tem outros... Mas ali, desculpe, ali nós todos fomos surpreendidos. Acho que você também. Sim, todo mundo. Nossa, Quem é que imaginaria o resultado? Certamente. Eu, com toda certeza, então... com toda certeza. Mas eu, modéstia à parte, eu já errei muito. O Collor, uma vez o Roda Viva me convidou para entrevistar o governador da Alagoas, que estava querendo ser presidente. Eu falei, não vou, não. Vou para Alagoas. Não vou, não. Eu estou com outras questões aqui e tal. Deixei de ir, porque eu não tinha a menor ideia do potencial daquele candidato. Eu errei feio com o Collor no começo. Depois, com aquela coisa de caçador de Marajá e tal, o negócio cresceu. E as pessoas veem muito a nós, jornalistas, achando que a gente sabe muito mais do que os outros. Então, deve perguntar muito para você, Nitro, então... O tempo todo. No tempo todo. Época de eleição, todo lugar que eu vou. O que você está sabendo aí dos bastidores? Parece acho que a gente está sabendo uma opção de coisa que não está no ar. Exatamente. E Nitri, hoje, né, a gente tem você tem essa oportunidade de ver uma nova geração de jornalistas entrando, né, na TV, no teu caso, né, eu vejo, leio e tal. E como você vê essa nova geração aí de jornalistas com toda essa loucura aí de rede social, inteligência artificial, esse pessoal que está entrando lá? Como você vê esse pessoal lá na Band? Eu acho o seguinte, o jornalismo em si nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário, exatamente por todos esses ruídos que estão aí no mundo da comunicação. Né? No reinado da fake news, o jornalista profissional é essencial. Ele é essencial. Não há dúvida nenhuma. A procura da informação profissional é uma expectativa que eu tenho e que acho que vai predominar. Quer dizer, quanto mais fake news, quanto mais ondas entrando em confronto, quanto mais informações de interesse específico de grupos estiver cruzando o nosso sistema de comunicação, mais necessário se torna o jornalista. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, aquela competência que é própria do bom jornalista, curiosidade, leitura permanente, capacidade de análise, a luta contra a distorção. Há um texto que eu cito, há pouco tempo eu fiz uma palestra na USP e citei esse livro, e depois eu pensei, gente, estou citando um livro que eu acho que eles nunca ouviram falar, que é um texto do Paul Johnson, chamado 7 Pecados Capitais da Imprensa, que é simplesmente uma bíblia do jornalismo, na minha opinião. É claro que ele escreveu isso muito antes de todo esse aparato tecnológico de hoje, mas vale, no básico, vale. Valem os 7 pecados. E entre os 7 pecados, ele fala do pecado da distorção, que é
a grande ameaça, que é a grande armadilha do profissional. E aí a competência é tudo. Porque o jornalista, quais são os deveres básicos do jornalista? Ele tem que capturar o fato. E o fato não é a notícia, o fato é o núcleo da notícia. A notícia é esse fato transformado em linguagem. Então, aí você precisa de muita competência, porque entra o pecado da distorção, começa aí. E, como diz o Paul Johnson, tem dois tipos de distorção. Tem a distorção voluntária, que essa é criminosa e não tem limites, né? O mal que isso aí pode fazer, e a distorção involuntária, que está aí o tempo todo. E essa depende da competência do jornalista. Você capturar o fato, vestir esse fato de linguagem, dar uma precisão a essa linguagem não é fácil. Então, esse é um desafio permanente. E nesse mundo de fake news, muitas vezes por ingenuidade, negligência, ou mesmo incompetência, ou imaturidade, você pode colaborar com um problema grave. Não é? Sim. Então, eu acho o seguinte, o jornalista, o desafio para o jornalista aumenta. A necessidade da competência aumenta. A necessidade do jornalista, a necessidade social do trabalho do jornalista aumenta. Então, eu vejo a profissão assim. O desafio é muito maior, a competência sempre foi exigida e isso é básico, mas agora talvez mais ainda. Mas para o leitor, para o receptor, né, para aquele problema. Que é ele, como ele distingue isso? Esse né? é o problema e essa é a minha esperança. Com o tempo tudo evolui, o mercado tem que evoluir, o consumidor da notícia também tem que evoluir, ele tem que aprender a procurar onde está e onde não está, ele tem que saber distinguir o que vem da bolha e o que vem de um trabalho profissional, senão não tem salvação. Entendeu? Eu há pouco tempo fui na recepção aí, em algum lugar, me cercaram para conversar, é a turma da bolha. Entendeu? Eles não tinham uma informação objetiva, é tudo subjetivo. E o pior é que eles acham que é objetivo. Acho, mas eu acho que a solução estaria na reação desse público. Você recebe uma informação e você gosta muito dela. Põe essa informação em dúvida, vê se é isso mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, gostei muito disso, vou passar para frente. Não sei se é verdade, se é mentira, geralmente é mentira. Que é o que mais acontece. Claro, né? E a fake news ela não é propriamente uma mentira em estado bruto. A fake news é uma deformação de alguma coisa que tem sempre uma base. É sempre a partir de alguma coisa. Sim. Né? Mas é um desafio enorme. Tá? E a gente vê que o próprio meio, né, como no caso dessas redes sociais, elas reforçam muito as bolhas. Muito. Né? Então, as bolhas ficam muito enquistadas. Muito. Né? Então, tem uma bolha pró tal coisa, outra bolha pró tal coisa, com os seus mandamentos, e essas bolhas vão apertando o pessoal que quer refletir. Vai tomando o lugar da informação objetiva. E da crítica, que é a nossa base também. Né? É por isso que eu tenho essa esperança mesmo, eu tenho. Agora, existem aí algumas diferenças também. Tem a bolha fanática, a bolha do ódio, e tem o jornalista engajado que acredita no que está falando. Sim. Eu tenho muito isso. Eu estou longe desse tipo de jornalista engajado militante. Estou longe. Entendeu? A minha militância é com a notícia. Eu procuro a notícia. Depois eu vou trabalhar uma opinião. Porque eu acho que o jornalista, o primeiro dever é com a realidade factual. Isso é o primeiro dever do jornalista, sagrado. O segundo é dimensionar essa realidade, dimensionar esse fato. Terceiro, dar sua opinião crítica. E, quando você faz isso, você está cobrando dos poderosos e de quem tem força na sociedade em relação àquela notícia. Esses são os 3 deveres básicos. Com isso, você pode atender maravilhosamente a sua profissão. Agora, isso sofre deformações o tempo todo. Né? Mas a evolução vem com a qualidade. É muito dinâmico, chegando. Né? Como o próprio fato precisa de muitos pontos de vista, toda hora está mudando. E tudo Não, e tem também muita circunstância perigosa em si. Você lembra da eleição, na véspera da eleição, em que
o sequestro do Abílio Diniz foi descoberto. Sim. Eu estava, naquela noite, pondo o jornal no ar. Entendeu? Eu recebi uma foto de todos os sequestradores com a camisa do PT. Todos. E o jornal ia entrando. O que é que eu faço com isso aqui? Entendeu? E eu contei, e isso foi muito importante, com a sabedoria e a calma do comando da Band. O senhor João Saad, na época, eu tratei com ele, ele foi sábio, porque ele deixou comigo e me acompanhou. E eu tive uma ideia que foi uma ideia salvadora. Eu falei, se eu deixar de dar isso aqui... Todo mundo vai me furar. Pode ser um problema grave. Se eu der isso desse jeito, eu posso interferir na eleição de uma maneira absurda. É evidente que isso aqui é fajuto. É uma armação. Aí eu tive a ideia de ligar para o ministro da Justiça, Saulo Ramos. Liguei para ele e falei, Saulo, eu estou com um problema aqui, que é essa foto que a polícia distribuiu. Putz. Então eu tenho a obrigação de dar, porque a polícia distribuiu isso aqui. Agora sabemos que isso é uma mentira. Eu estou perguntando ao ministro da Justiça, primeiro, o que ele acha disso, e segundo, se eu posso chegar com a minha equipe aí para você falar sobre isso. Na hora, o Saulo, falou, pode mandar a equipe, isso é uma mentira e eu quero dizer isso. Eu agradeci a Deus. Aí o jornal entrou, eu dei a foto e em seguida o ministro da Justiça dizendo isso é um absurdo, isso não sei o quê, essa foto está circulando por aí, pronto, resolveu o problema. E como os outros deram? Sabe que eu não lembro? Nem lembro. Eu nem lembro, viu? Mas às vezes não com tanto cuidado, né? Eu não lembro. É que o meu jornal era o primeiro. Tá, depois então, aí depois já veio a coisa desmentido. já... Porque o primeiro jornal se o ministro problema. fala, e o ministro fala. O ministro falou, aí já salvou a vida dos outros. Salvou, exatamente. Não, são momentos difíceis. Momentos complicados. Eu queria que você falasse de outros problemas, outros momentos de aperto que você teve. Não, eu tive um outro momento parecido com esse, que foi na última eleição. Não sei se você lembra, faltavam alguns dias para a eleição, e um ministro e um assessor do governo Bolsonaro deram uma coletiva ao vivo em frente ao Palácio, falando da deformação do sistema de distribuição do material eleitoral nas rádios do Brasil. Você lembra disso? E ainda teve uma frase, estão roubando a entrevista, a eleição do Bolsonaro, porque teria ali... Sim, o jornal estava no ar e eles estavam dando essa entrevista ao vivo. Nossa. Era só eu falar, entra. Claro. E eu falei, põe ou não põe as troças? Eu vi claramente que aquilo estava esquisito. Não podia, não tinha como medir essa distorção que eles estavam denunciando. Eu optei por não dar. 3 horas depois, o ministro que tinha dado a entrevista se desmentiu. Falou, de fato, eu me equivoquei. Imagina se eu tivesse dado isso no ar, ao vivo. Nossa, é um pânico, né? Como é que eu vou explicar depois? Como é que eu vou explicar depois? E aí são decisões que, de um modo geral, ali na Band eu tenho essa facilidade, que eu transito muito bem com a direção da empresa e tal, mas às vezes a decisão final fica para você mesmo, não tem jeito. Entendeu? Que você está com a mão na massa. Ela é solitária. Está com a mão na massa. E a direção, essa relação tão longa, sempre muito que você boa, tem, que é... ninguém fica 36 anos na mesma cadeira se não tiver uma relação boa. E teve esse apoio, né, que você ressalta no livro, para suas iniciativas, as suas decisões e tal. Como os debates, né? Os debates sempre tive o apoio dos acionistas e tal. O Johnny sempre apoiou muito os debates, o João apoiava. Sei. Eu nunca me senti sozinho fazendo debate, nunca. Sempre com a equipe e com a empresa. E além desse Maluf te chamar de maître... Não, o Maluf tem uma história muito boa nesse livro, que todo debate eu costumo fazer uma pergunta inicial, que é a pergunta da produção, é a pergunta da Band. Sim. Só se revela na hora do debate. Claro. Num desses debates, acho que foi o Maluf Covas, o Maluf me ligou. Meu caro maître, você pode me passar a pergunta de abertura amanhã? Eu falei, não, não posso. Ele falou, meu caro, mas
seria muito bom, porque eu posso me preparar e dar uma boa resposta para o público. A democracia ganha com isso. Eu falei, doutor Paulo, eu não posso. Essa pergunta é uma pergunta tradicionalmente secreta, é segredo da Band. Não é nenhuma, posso dizer, não tem nenhuma explosão aqui nessa pergunta. Mas eu não posso passar para o senhor. Aí depois me ligou um assessor dele e falou, Mito, o Maluf está ameaçando não ir a isso se você não der a pergunta para ele. E eu achei que estava correndo risco. E aí ele me ligou de novo. Meu caro Mestre, já tem aí a pergunta? Senão eu acho que eu não terei o prazer de ir ao debate. Falei, pô, eu não posso perder esse debate. Aí eu falei, doutor Paulo, o senhor está me fazendo passar por um momento muito difícil. Eu estou envergonhado com o que eu vou fazer. Mas vou sim passar a pergunta para o senhor. Pode anotar. Aí ele, muito obrigado, meu caro Mestre. Amanhã estarei aí. Aí eu liguei para o Mário Covas e falei, Mário, anota aí, que eu passei a pergunta. Ele falou, mas isso não é segredo da Band? Eu falei, agora não é mais. Não, e é esse jogo que tem que... Um jogo de cintura ali, se você for rígido, você não faz debate. Não faz. O meu amigo Alexandre Machado, grande jornalista, tenho o maior respeito e amizade por ele. Quando eu fui fazer o primeiro debate, estava faltando ali o Mário Covas para fechar. E eu liguei para ele e falei, Mário, temos debate. Ele falou, estou com um problema. Eu já fechei com o Alexandre Machado que ele tem, no programa dele, no dia do seu debate, eu estou lá. Eu falei, Mário, pelo amor de Deus, no dia do meu debate, você está no debate. Ele falou, olha, eu tenho o maior prazer em ir ao debate, mas fale com o Alexandre. Ele é seu amigo, vocês vão se entender. Eu liguei para o Alexandre e falei, Alexandre, eu preciso que você libere o Mário no dia tal, que é o dia do meu debate. O Alexandre falou, não vou liberar nada. Eu tenho meu programa aqui, é outra televisão, a amizade é outra coisa. Eu falei, Alexandre, é um momento histórico que eu estou preparando. Ele falou, mas eu não vou te ajudar no momento histórico, não. Eu vou fazer o meu aqui, que também é histórico, não deixa de ser. Eu falei, Alexandre, você está prejudicando profundamente o meu projeto. Ele falou, eu sei disso, mas eu vou prejudicar. Não conte comigo. Pô, era véspera do troço. Aí eu liguei para o Mário e falei, falei com o Alexandre, tudo certo, o Alexandre concordou, já te liberou, você pode vir aqui. Eu queria já gravar, você fazer uma chamada. Ele falou, então manda. Aí o Mário falou, estarei na Band no dia tal, eu pus no ar. Aí foi reversível. E aí eu e o Alexandre, depois eu conto isso, a gente conversando, eu falei, Alexandre, você fez exatamente o que eu faria. Eu te dei uma rasteira, mas você me daria. Claro. E aí nos entendemos muito bem. Mas teve... Aliás, com o Alexandre, eu fiz o primeiro debate presidencial verdadeiro, no ano anterior. Está aqui no livro também. Era um debate entre o Montoro e o Brizola, em 88. Eram dois presidenciáveis, assim, que não havia dúvida nenhuma. Mas ainda havia temores na área militar. E o Brizola me ligou na véspera falando, vamos mudar isso. Eu não quero o debate presidencial, isso pode dar problema. Eu conto isso no livro. Eu falei, mas, governador, como é que faz? Ele falou, vamos mexer nisso aí, vamos fazer um encontro dos dois. Eu falei, não, mas é um debate e tal. Aí acertamos fazer um debate sobre o sistema de governo, parlamentarismo contra presidencialismo, para poder disfarçar. E isso é muito interessante. Em 88 ainda havia dúvidas. Claro. E outras expressões de militares, assim, censura, que você tenha presenciado, sofrido? Não. Tinha ministros poderosos tentando influir, está em todo lugar, mas na Band ninguém conseguiu nada. E no Jornal da Tarde? O Jornal da Tarde foi em plena ditadura. Então? Eu trabalhei com 2 censores na minha frente. Como é que era isso? É um horror. Você fechava a página porque os mesquitas não admitiram recuar. Que eles propuseram a eles, olha, vocês podem trabalhar, autocensura nós não fazemos. Aí invadiram a redação com 2 censores. E a gente ficavam 2 na ponta da redação, assim, e mais um na oficina. O Estadão fazia normalmente o jornal, nós fazíamos normalmente o jornal. Quando os censores atacavam, o espaço em branco ganhava luzidas no Estadão e receitas de bolo e cozinha no Jornal da Tarde, durante muito tempo. E isso
a partir do AI-5 Sim, e aí em diante, até... Muito tempo. E a polícia invadiu a redação várias vezes. Teve bomba, né? Teve aquela bomba. Teve bomba. A bomba. É um capítulo do livro, a bomba. Sim, sim. Nós só não morremos por causa de um título. Que? Um título que faltou numa página, salvou a vida da gente. Como é que foi? Conta. Eu conto isso no livro. Mas conta aqui pra gente. O seguinte, era por volta de 2h30 da manhã, eu estava terminando o fechamento do jornal, eu era editor internacional, se não me engano. E tinha ali 2 copydesk comigo, um diagramador e um pesquisador, estava ali comigo. Fechei a página. Então, naquele tempo era tudo manual, né? Você desenhava a página, pegava as matérias, contava o tamanho e tal, pegava as fotos, cortava as fotos, punha tudo dentro da página, fazia um pacote e entregava para a diagramação. E fizemos isso e tal. E saímos. Abriu a porta da redação, eu saí com a minha equipe, uns 4 ou 5 ali, para pegar o elevador. O elevador abriu. Quando a gente ia entrar, o diagramador, que recebeu a página, abriu a porta e falou: Mito, está faltando um título. Eu falei: caramba, essa hora e tal. Aí a turma falou: Mito, nós vamos descer, você faz o título. E eu falei: não, não vai descer nada, vem comigo, todo mundo aqui. Aí eu voltei com a turma, peguei lá, fiz o título que estava faltando, aproveitei e arrumei. Você lembra? Não. Um título qualquer. Título. Eu lembro do que eu fiz depois. Arrumei uma foto, refiz a legenda, arrumei alguma coisa ali, fechei e falei: vamos embora. Descemos. Na hora que nós pusemos o pé no elevador, explodiu a bomba. Uma explosão enorme. Se nós tivéssemos descido, ou se alguém tivesse descido para me esperar, seguramente, porque nós íamos virar à esquerda do prédio para ir para o Gigeto, o restaurante Gigeto. Foi onde explodiu a bomba. A possibilidade de nós sermos atingidos pela bomba é enorme, de 90%. E fomos salvos pelo título. Aí voltamos, fizemos uma tremenda edição e eu escrevi essa matéria. Fomos salvos por um título. Eu fui contando isso. E a bomba estava perto de onde vocês passariam, isso? Do lado. Do lado, fora do prédio. Fora do prédio. Fora do prédio, no caminho do Gigeto. Isso. Que era... Onde vocês trabalhavam era no Hotel Jaraguá, né? Onde Martinico do lado do Hotel Jaraguá. Isso. É isso. Nossa, momentos aí... Momento terrível. Terríveis, né? E... Agora, invasão da polícia teve muito na redação. Chegavam os sensores e... Não, sensor não. O sensor ia para lá e ficava lá. Ficava. Não, a polícia invadia mesmo para segurar o jornal, não deixar sair. Eu me lembro quando saiu aquele editorial Instituições em Frangalhos, que produziu aquela reação toda da ditadura, a polícia invadiu o jornal, invadiu a redação e não deixou sair o jornal, nem Jornal da Tarde, nem Estadão. E nós pusemos o jornal na rua por uma outra porta, que a polícia guardou uma e nós saímos pela outra. E sempre nesses momentos políticos mais tensos tinha esse perigo, né, da polícia chegar e segurar. Né? Sempre. Agora, teve um momento outro papel que você teve como editor do semanário, da revista Afinal, né? Que teve aquela famosa foto do presidente Fernando Henrique, então candidato a prefeito. Essa foto ninguém nunca viu. Exatamente, com o Jânio Quadros, que isso é também uma lição de ética, né, que é um compromisso entre o jornalista e a fonte que foi respeitado, que todo mundo viu a foto que saiu e depois serviu ao Jânio para desinfetar a cadeira de prefeito. Mas se ele visse a outra. Hein? Se o Jânio visse a outra. Então, aí teve a outra foto que vocês tinham na mão, mas tinham o compromisso de só dar a foto. Eu mandei um editor nosso, Melquides, Cunha Júnior, entregar para o Fernando Henrique, como eu tinha prometido, o filme, os negativos e as fotos. Mandei entregar no envelope. Que é um compromisso. Mas há colegas que falam comigo: Amito, você perdeu a maior capa da história. Que era o Fernando Henrique quebrando a vassoura. Quebrando a vassoura. Ficou linda a foto. Pois é. Mas... Agora, o Fernando Henrique, nas memórias dele, ele escreve sobre isso. Sim. Não fala de mim,
fala que um fotógrafo devolveu para ele. Assim, com o maior desprezo. Eu ia cobrar isso dele, não deu mais tempo. Uhum. Mitre, estamos terminando aqui nossa inauguração dos mestres da comunicação, muito bem inaugurado. Obrigado. E agora vamos falar um pouquinho do seu livro, que já está na segunda edição. Você queria que você mostrasse para a câmera a capa do livro, que já está nas bancas, para essa câmera, por favor. Isso. E aqui tem uma pequena modificação na capa. Tem uma diferença em relação a essa primeira edição. Uhum. Que aqui eu destaquei mais isso aqui, democracia no centro do jogo. Isso. Porque o verdadeiro tema do livro é a democracia. Claro. É a história da democracia. E os debates são, digamos assim, a parte mais aparente de toda essa fase, né? Que não foi uma fase pequena, 60 anos. E a importância do jornalismo, né? Levar o debate, né, para a imprensa, para o público, nesses momentos importantes das eleições. O público precisa conhecer os candidatos e eles estão muito bem retratados, e uma série de histórias saborosas que o Mitre viveu, só ele viveu em grande parte deles. E uma coisa importante também para a gente destacar, né? Que você disse que não faria o debate se você não tivesse vindo da imprensa escrita. Isso aqui é uma coisa muito interessante que você fala, porque se você tivesse a formação de um jornalista de TV, talvez você não tivesse a ideia do debate. Simplificando um pouco, eu diria o seguinte: eu concordo com um colega meu que falou: Mitre, aproveita que você não entende de televisão e faz o debate. Maravilhoso. Então, fechando muito bem esse programa Mestres da Comunicação, convidando a todos a ler o livro Debate na Veia, do Fernando Mitre, já na segunda edição, imperdível, espetacular, memórias saborosíssimas para quem quer conhecer a história e a democracia no Brasil. O Mitre deu outras dicas para quem está se formando em jornalismo também, e aproveite muito e não perca aqui as nossas próximas edições dos Mestres da Comunicação. Muito obrigado.